queria começar com o senhor explicando, até para quem não é do Rio, quem mora em outras partes do país, entender como é entrar no Jacarezinho, como é fazer uma operação como essa numa comunidade como a do Jacarezinho. Boa tarde a todos. A gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma dificuldade muito grande, seja do ponto de vista topográfico, seja do ponto de vista do poderio bélico do tráfico de drogas. Eles, de fato, fizeram uma corrida armamentista nos últimos anos, eles são muito bem armados e, ultimamente, eles têm se valido de outros artefatos no sentido de dificultar o acesso das forças policiais. A gente vê diversas barricadas nessas localidades, a gente vê seteiras construídas, obras de engenharias feitas exclusivamente para a defesa do tráfico e não raro, quando a gente chega nesses locais, a gente se depara com um forte aparato bélico tentando impedir o acesso da polícia. Tanto é assim que nessa operação, apesar de nós utilizarmos 4 blindados, nenhum dos 4 veículos blindados conseguiram ingressar no interior da comunidade no primeiro momento, porque tinham diversas barricadas no meio das vias principais, o que impossibilitava. Consequentemente, os policiais são obrigados a desembarcar e progredir a pé. E, lamentavelmente, foi numa dessas progressões em que um dos policiais acabou sendo atingido na cabeça e vindo a falecer. Aproveitando esse cenário que o senhor está colocando para a gente agora, tivemos uma outra operação no Jacarezinho há alguns anos, até Perfeito. O Felipe Cury, que também está nessa operação, estava lá atrás, que teve um resultado um pouco diferente, algumas prisões, algumas mortes, mas Exato. Nada parecido com o que a gente viu na última quinta-feira. Então, queria que o senhor ajudasse a gente a entender quais são as principais diferenças, as mudanças daquela época para agora. Olha, a mudança, ela primeiro vai no entendimento do sentimento do próprio tráfico. Naquele momento lá atrás, naquela oportunidade, assim, o tráfico ele efetuava disparos no sentido de não ter sido preso, para não ser preso e tentar fugir da operação policial. Hoje em dia não mais. Hoje em dia eles fazem isso no sentido de enfrentar o Estado, de enfrentar a sociedade. E a Polícia Civil não vai permitir isso de forma alguma. Então a reação foi muito maior. Naquela oportunidade foram, acho que 3 criminosos vieram a falecer no confronto e, salvo engano, 18 foram presos. Então a opção pelo confronto não é nossa, da polícia. Mas se porventura o tráfico fizer a opção pelo confronto, eles precisam entender que quem está ali é o Estado, é a Polícia Civil, e nós vamos cumprir nosso papel. Agora, o governo do estado afirmou, claro, que o resultado dessa operação foi um resultado de um trabalho de inteligência que já vinha acontecendo há alguns meses. Ao mesmo tempo, a gente tinha ali 21 possíveis criminosos, né? Os agentes estavam com esses nomes, mas no final o que nós vimos 3 foram mortos, 3 foram presos e sobrariam, então, 15 foragidos ainda. Exato. Diante desse número, ainda dá para considerar que foi uma operação bem-sucedida? A gente não pode considerar uma operação bem-sucedida ou um sucesso, uma operação que termina com tantas vítimas. Mas o fato é que esses criminosos tentaram enfrentar a força do Estado. Todos eles, sem absoluta exceção, nós temos a convicção e as provas cabais no sentido de que são envolvidos com tráfico de drogas. Uma vez feita a opção por eles, no sentido de fazer o enfrentamento, o Estado se fez presente com a Polícia Civil. No que diz respeito à operação propriamente dita, a investigação, é uma investigação que já demora mais de 10 meses, 21 mandados de prisão foram expedidos, o que corrobora o entendimento de que o Ministério Público, tanto com o Judiciário, entendem que aquela operação era necessária e, por essa razão, foram expedidos os mandados e a gente fez a diligência. Ainda dentro desse número, nós temos 27 mortos, tirando, claro, o policial, então, desses suspeitos. E desse grupo, então, nós temos 3 que eram procurados, que vocês já estavam atrás. Ainda, diante de tudo isso, o que mostra, o que esse número mostra sobre a ação em si? Mostra que a gente está lidando com com o crime organizado. Na verdade, a gente não está tratando de um traficante, eventualmente, que não teve uma oportunidade da vida. Isso não se discute. A gente está enfrentando o crime organizado a ponto de uma quadrilha com tantos elementos e fortemente armado estar enfrentando o Estado. E a gente vai se fazer valer, a gente vai se fazer presente. Então, assim, dessa investigação específica, 3 elementos foram presos e 3 elementos vieram a falecer no confronto. Isso é a prova cabal de que aqueles que não quiseram enfrentar foram presos. Aqueles que, de alguma forma, tentaram enfrentar o Estado e a Polícia Civil, eles acabaram vindo a falecer.
Nós temos, como já dissemos aqui, claro, muitos mortos. Isso foi noticiado nacional, internacionalmente também. Muitas pessoas falando em chacina, falando em execução, falando em operação mais letal até o momento. Então, o que o senhor, a corporação, tem a dizer diante dessas percepções? Olha, querer rotular isso como uma operação mais letal me parece um pouco leviano. Eu acho que talvez exista uma má intenção nesse discurso. O policial, quando está no meio da operação, ele não tem noção do que está acontecendo nas outras localidades. Esses confrontos se passaram em mais de 10 localidades diferentes. Então, naquele cenário ali em que o policial está enfrentando o tráfico, ele não tem conhecimento do que está acontecendo a 500 metros de distância, a 50 metros de distância e muitas vezes a 2 metros de distância. Tamanha quantidade de becos que tem no meio do caminho. O fato é que a polícia se fez presente, todos eles têm antecedentes criminais, e só se pensa em falar em execução nesse contexto, o único executado nessa operação foi o policial civil, que tão logo desembarcou do blindado, foi alvejado na cabeça por força das próprias barricadas que o tráfico fez. Então a única execução que existe nessa operação é o do policial civil. Todos os demais que vieram a falecer foram em confronto e aqueles que preferiram se render foram presos. É possível dizer, então, que todos eles tinham, sim, um envolvimento com o tráfico e, mais do que isso, todos eles estavam armados no momento da ação, recebendo a polícia com tiro? Todos os levantamentos que foram feitos, e isso será produzido durante o inquérito que apura essa investigação da ação propriamente dita, todos eles, sem absoluta exceção, têm envolvimento com o tráfico de drogas. Está comprovado? Está comprovado. Todos eles, sem nenhuma exceção. Outra coisa que também me chama a atenção são as 2 pessoas baleadas no metrô. Eu acho que a gente precisava explorar um pouco mais isso. Uma vez que a polícia entra na comunidade e quem sofre o tiro, o efeito colateral, por assim dizer, é lá no metrô, é óbvio que esse tiro foi dado pelos traficantes, que estão atirando de dentro para fora. Isso precisa ser dito. Costuma-se dizer que em qualquer operação a bala perdida vem da polícia. Então hoje tem uma prova cabal de que isso não aconteceu. Esse tiro é disparado pelo tráfico. E todos eles, sem absoluta exceção, envolvidos com o tráfico de drogas ocorrente dessa diligência em especial. A quantidade de armas que foi apreendida, isso fala por si só. Então, assim, não há de se falar em execução, volto a dizer, a única execução que houve foi a do policial civil. Também, então, já está confirmado que essas balas que atingiram essas pessoas no metrô, então, saíram de armas de criminosos? Não tem como ser diferente. A polícia está incursionando, o metrô está nas nossas costas, a polícia não vai atirar para trás em outro policial. Quem faz esse disparo é o traficante, que vieram, felizmente, a vitimar de forma muito leve essas pessoas que estavam no tráfico. Mas isso é importante ser dito. Costuma-se dizer, eu volto a insistir nesse tecla, que sempre a bala perdida vem do tiro do policial. Hoje a gente demonstra isso com muita facilidade de que não veio. Tanto assim que ninguém está questionando. O que vocês observaram, então, tecnicamente falando, a gente segue nesse viés, que daria condições, sim, de vocês fazerem essa operação na última quinta-feira, que aquele era o melhor momento para essa ação? Todas as ações da Polícia Civil elas são baseadas num tripé. Primeiro se produz a inteligência, depois a investigação e, por fim, a ação. Os mandados de prisão, os 21 mandados de prisão, foram deferidos na sexta-feira anterior. Nós esperamos o momento exato, a hora certa e fizemos a incursão. Tudo baseado num processo de, primeiro, inteligência, depois investigação e, por fim, a ação. Estamos absolutamente certos daquilo que fizemos. Nos bastidores, corre a sensação, a impressão de que numa operação como essa, quando acontece a morte de um policial civil, infelizmente, claro, os outros agentes ficam abalados, o que é, obviamente, normal, mas que isso causaria também uma reação mais violenta. Podemos levar isso em consideração nessa operação específica? De forma alguma. De forma alguma. A Polícia Civil ela não trabalha com emoção, ela trabalha de forma técnica. A gente lamenta profundamente a perda do colega. Não existe pessoa nesse planeta que seja capaz de nos confortar com a perda desse policial, mas nós trabalhamos de forma técnica, nós agimos de forma técnica e o resultado é absolutamente técnico e a prova disso é que não tem nenhuma vítima, nenhum inocente ferido nesse contexto. Todos eles, sem absoluta exceção, são envolvidos com tráfico de drogas. A gente esteve ali na frente do IML, alguns familiares estavam ali reconhecendo seus parentes e alguns falaram para a nossa equipe que sim, o filho ou o sobrinho ou o marido tinha algum envolvimento com o tráfico, mas tentaram se entregar e não conseguiram e foram executados. O que a corporação tem a dizer sobre isso?
Volto a dizer, a única execução que houve foi a do policial civil. Todos os demais fizeram a opção pelo enfrentamento. E uma vez feito o enfrentamento, o Estado se fez presente pela força. O Estado é o único detentor legítimo da força. E esse é o resultado. Não teve nenhum suspeito, então, que tentou se entregar e não De forma conseguiu? alguma. As pessoas que tentaram se entregar, as pessoas que quiseram se entregar foram presas. Todos os demais enfrentaram a polícia. Diante de tudo o que aconteceu, é possível dizer que o objetivo, de fato, foi alcançado? Nós não temos a pretensão de imaginar que uma única operação tenha capacidade de finalizar com o tráfico de drogas naquela comunidade. Isso é um trabalho que não cessa. A Polícia Civil não vai parar, as investigações continuam e, quando for necessário e possível, nós faremos outras incursões. Diante dessa realidade tão difícil que a gente sabe aqui no Rio de Janeiro, o tráfico de drogas, esses supostos criminosos armados fortemente, o que pode ser feito de diferente para evitar tantas mortes? Existe algum estudo, algo que possa mostrar um caminho que gere, que consiga manter as vidas? Eu sou convicto de que a polícia sozinha não vence essa guerra. Essa pergunta tem que ser feita a outros órgãos, a outras entidades. A polícia vem fazendo a parte dela. A gente trabalha com a consequência e não com a causa do problema. Essa cobrança tem que ser feita para aqueles que tratam das causas e não da consequência. O senhor acha que algo poderia ter sido feito diferente nessa operação especificamente? Olha, o famoso termo de engenheiro de obra pronta não cabe. A gente, do ponto de vista do laboratório, podem haver milhões de hipóteses. Quando a gente chega no terreno, a coisa é um pouco diferente. Ela foi feita da forma que tinha que ser feita.